começar, pessoal? Vamos iniciar. Bom, muito possivelmente, talvez a gente comece o capítulo 3, né? Com muito tempo aí, mas conclusão do capítulo 2, né? Essa aula 11 do curso. A gente hoje vai falar sobre tipos de meios isolantes, né? Ou seja, em termos da relação constitutiva, né? Como é que a gente caracteriza alguns meios isolantes? E vamos fazer alguns exemplos, tá certo? Para reforçar o conceito de cargas de polarização. E aí a gente conclui aí o capítulo 2, né? Tem um tópico aí que é condições de contorno, que a gente vai tratar no capítulo 3, né? No contexto de problemas de valor de fronteira em eletrostática, né? Então, no tocante aos tipos de meios materiais, nós temos aí uma classe específica de meios materiais, aquela classe de materiais. Pessoal, por favor, vamos reduzir o ruído, por favor, para eu poder falar, senão eu tenho que ficar gritando aqui. Então, a gente falou na aula anterior que existem materiais que os dipolos só surgem quando se aplica um campo, né? Quando se retira o campo, os dipolos eles desaparecem, ou seja, o centro de carga é produzido devido a um campo externo. Então, esses são os materiais mais simples que existem, né? Então, a situação é essa: se você tem um material, ele só vai ter um momento de polo, né, diferente de zero se o campo externo, né, campo aplicado, for diferente de zero, né? Então, essencialmente, essa é a propriedade. Ora, momento de polo, tá certo? A densidade de polos é a polarização, né? Então, essencialmente, quer dizer o quê? Uma polarização diferente de zero devido a um campo diferente de zero, né? Então, esses materiais, geralmente, você vai aplicando um campo, né? Digamos que cada átomo ou molécula seja esfericamente simétrico, né? Na ausência de um campo, você tem um centro de carga positiva e negativa coincidente, né? Ou seja, separação efetiva nula. E se você for aplicar um campo, esse átomo começa a ter uma separação efetiva de cargas, né? E você tem aí uma separação efetiva D. Então, o que acontece é isso: você aplica um campo, aparece uma separação efetiva, e se você fizesse um gráficozinho, né, dessa separação em função do campo aplicado, ia ser algo mais ou menos linear, né? Num determinado regime de campo aplicado, digamos assim, certo? É claro que se você começar a aplicar um campo tão intenso, muito intenso, isso aqui vai entrar num regime aí, tá certo? Não linear até a quebra da molécula, do átomo, ou seja, a ionização, digamos assim, certo? Então, existe um regime em campos moderadamente fortes, que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui quer dizer, o CD é proporcional a E, né? Ou equivalentemente, momento de polo é proporcional ao campo aplicado, ou ainda equivalentemente, polarização, que é um reflexo do momento de polo, que é proporcional ao campo aplicado. Então, materiais desse tipo são chamados de materiais, como a gente está percebendo por essa relação, são os meios, né? Ou meio linear. No meio linear, a resposta, ou seja, a polarização, segue o campo aplicado de forma proporcional, né? Então, em princípio, né, eu poderia escrever para uma dada componente, para a iésima componente, certo?
Se o material for também, diga. Fala. Isso tá muito, você não quer apagar a luz, não? Tá bom assim? Então, linearidade quer dizer isso, né? A resposta do material a um campo aplicado, certo? Tá ligado, né? Certo? Isso é linearidade, né? Bom, tem uma outra propriedade também que é a isotropia, tá certo? Né? Então, isotropia quer dizer, se eu aplico o campo numa direção, você tem uma resposta. Se eu aplico numa outra direção, a resposta tem o mesmo coeficiente de proporcionalidade, digamos assim, certo? Né? Então, ou seja, o material responde ao campo aplicado da mesma forma em qualquer direção que você aplica esse campo. Então, esse é o conceito de isotropia. Ora, existem situações em que isso não é verdade. Certo? Imagine, por exemplo, né, uma molécula que seja assim na forma de um charuto aí, certo? Uma molécula cilíndrica, que nem o CO2, por exemplo. Né? Se você aplicar... Isso aqui é a configuração da nuvem de elétrons em torno dos núcleos. Tem 3 núcleos aí, tá certo? E elétrons em torno desses núcleos. Né? É CO2, né? Carbono no meio e oxigênio dos lados. Esses são os núcleos dos átomos, respectivamente, e a nuvem eletrônica fica transitando e fazendo com que essa molécula fique junta, né? Então, observe que a distribuição nessa direção... Deixa eu botar o meu cursor aqui. A distribuição nessa direção é diferente da distribuição nessa direção. Se eu aplicar um campo nessa direção, é de se esperar que eu tenha uma resposta, em princípio, pela própria forma como isso aqui está desenhado, né? Que a resposta nessa direção, digamos, chamar de Z, né? Para o mesmo campo aplicado, certo? Aplico o campo nessa direção, para o campo E aplicado, né? Na direção Z, eu tenho uma resposta PZ. Né? Na direção Z. Se eu aplico na direção, digamos, Y, né? Essa aqui. O mesmo campo, com a mesma amplitude, certo? Eu tenho a resposta PY, que, em geral, devido à forma dessa molécula, a distorção causada nessa direção vai ser diferente da distorção causada nessa direção. Não é de se esperar que seja a mesma coisa. Essa molécula, por si própria, não tem simetria, né? As distâncias não parecem iguais, certo? Então, aqui a gente já vê, certo? Que PY, para o mesmo E, né? Seria diferente de PZ. Né? Então, você não tem aí isotropia, certo? Você tem uma situação que a gente chama de anisotrópica. Né? Existem cristais também que têm esse comportamento. Né? Em geral, você aplica o campo na direção, você tem uma resposta, na outra direção tem outra. Então você tem linearidade, que é o fato de um material responder linearmente. Tem o segundo conceito, que é isotropia. Certo? Tem um terceiro conceito, que é o conceito de homogeneidade. Né? Ora, se, por exemplo, você tem um material cuja densidade de polos varia no material, né, a resposta, certo, que é a densidade de polos, né, que é a polarização, né, se a densidade de polos varia, é um material não homogêneo, como não está dizendo, em cada ponto a densidade é diferente, ou seja, como o momento a polarização é a densidade de polos, então é possível que a polarização varie, né, pelo mesmo que cada polos diferente do material. Então, materiais não homogêneos são caracterizados por essa propriedade, né? A propriedade de densidade, em princípio, a densidade de polos distintas em pontos diferentes. Então, nessas situações, a resposta